A depressão é uma realidade silenciosa que afeta milhões de pessoas. Muitas vezes ela não se manifesta de forma visível. Existem pessoas em todo o mundo que enfrentam a depressão, mas nem mesmo quem convive perto percebe que elas estão nessa condição. A depressão se manifesta por meio de sentimentos profundos de tristeza, vazio, cansaço e falta de esperança. A pessoa que tem depressão muitas vezes acredita que a sua vida chegou ao fim, como se todos os capítulos da sua vida já tivessem sido escritos. Frequentemente revive acontecimentos do passado que a machucaram, sem conseguir se desprender desses sentimentos. Em outros casos, a depressão pode surgir acompanhada de medo e ansiedade em relação ao futuro. Medo de ficar sozinha, de não ser amada, de não conseguir cuidar dos filhos, de ser abandonada ou simplesmente a sensação de que nada dará certo. Nesse momento, a pessoa pode pensar que tudo acabou para ela, que já não há mais esperança. Essa sensação que descrevi vem também da minha própria experiência ao ter enfrentado 2 depressões no passado. Eu acredito que se você entrou nesse vídeo não foi por acaso. Deus está querendo te mostrar que o capítulo da sua história não acabou. Ele tem muito ainda para fazer na sua vida. Mas eu quero te contar antes a minha pequena história dos meus 2 casos de depressão. A primeira vez que tive depressão, eu tinha 23 anos e havia chegado há 1 ano em Portugal. Foi um período muito difícil, de adaptação, de meses de frio, e lembro que nessa época comecei a trabalhar como ajudante de cozinha, lavando pratos em um restaurante. Mas quando chegava em casa, eu simplesmente não conseguia dormir, e naquela época ainda eu era muito nova e eu acreditava que a minha vida era um fracasso. Também passei por um relacionamento frustrado, para piorar ainda mais a minha condição da depressão que eu já estava sentindo. Depois de meses me sentindo mal, cheguei a desenvolver inapetência, que é a falta de apetite. Eu não sentia fome de maneira alguma e muitas vezes, quando tentava comer um prato de comida, a comida simplesmente não descia. Era como se houvesse um bloqueio na minha garganta. E eu me lembro que em algumas ocasiões eu consumia apenas um iogurte por dia, porque era o que eu conseguia comer naquele momento. Comecei a perder peso muito rápido e em poucas semanas minha mãe, com quem eu vivia na época, percebeu que havia algo errado e procurou ajuda médica. O médico me diagnosticou com depressão e inapetência, que significa ausência de fome, e ali iniciei o tratamento com remédios da época, incluindo um remédio para abrir o meu apetite. Só que eu já acreditava que Jesus podia me curar, então eu busquei uma igreja e me apeguei à fé. Comecei a ler a Bíblia todos os dias, mesmo não entendendo muito, e naquela época eu nem sabia orar. Eu conversava com Deus como se Ele estivesse ali comigo, mas me lembro que eram conversas cheias de fé, de vontade, e eu pedia muito a Deus que tirasse aquele sentimento de dentro de mim. E depois de um tempo, com persistência, eu fui curada. Mas infelizmente, eu não permaneci firme com Jesus naquele período e preferi buscar as coisas do mundo. Tive uma segunda depressão, a qual tive que buscar novamente um médico, um psiquiatra e tomar remédios antidepressivos. E cheguei naquele período a desenvolver a síndrome do pânico. Eu sentia, irmãos, um turbilhão de emoções. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo que eu também estava debaixo de uma opressão maligna e vivi uma vida totalmente errada e também promíscua, cheia de pecados. E naquele período ali, hoje eu sei que eu estava debaixo de uma opressão, porque eu tinha sentimentos de tirar a própria e pensei nisso várias vezes e várias vezes. E eu nunca cheguei a fazer isso, porque realmente eu não tinha essa coragem, e mesmo estando longe dos caminhos do Senhor, eu tinha muito esse temor. Eu não queria fazer isso porque eu tinha temor a Deus. Mas novamente eu acredito que Deus teve misericórdia da minha vida. Quem convive com a depressão sabe que não se trata apenas de ficar triste, mas de uma luta diária que envolve mente, corpo e espírito. É como se a mente estivesse presa, é como se ela estivesse vivendo em uma prisão.
Mas, querido irmão, irmã, se você ainda não conhece a Jesus, saiba que ele também se aproxima dos que sofrem e que buscam por ele. Deus já havia falado isso através do profeta Jeremias, a qual ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E se você está com Jesus, não desista. Ele quer sim escrever os próximos capítulos da sua vida, te trazendo esperança, paz e alegria. O Espírito Santo de Deus pode sim te ajudar. E ele quer fazer isso. E não importa o que você tenha feito de errado na sua vida, todos nós já pecamos e erramos alguma vez. Não existe nada que seja impossível para Deus. A fé em Jesus nos traz consolo, esperança e sentido, mesmo em meio à dor. Ele quer que você acredite e se sinta amado, porque você é muito importante para ele. E a resposta é sim, Deus te ama muito. O Espírito Santo quer que você saiba que ele te ama sim. Ele te ama sim. Dê o seu passo de fé e lembre-se do que ele nos disse em Mateus 11, 20 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é justamente nesse convite de Jesus que tudo muda. Porque quando ele diz, vinde a mim, ele não está falando com pessoas perfeitas, fortes ou sem feridas. Ele está falando com os cansados, com os que já não conseguem mais fingir que está tudo bem, com os que choram em silêncio e com os que perderam a força de continuar. A depressão pode até tentar te convencer de que você está sozinho, de que não há saída, de que sua história acabou, mas a verdade de Deus é maior do que qualquer outra voz. Você não é um erro, você não é um caso perdido, você não é um peso para esse mundo. Existe um propósito ainda sendo construído na sua vida, mesmo que agora você não consiga enxergar. E muitas vezes é justamente nos vales mais profundos que Deus trabalha de forma mais silenciosa e intensa, restaurando aquilo que parecia impossível de ser restaurado. Eu sei o que é olhar para dentro de si e não encontrar forças. Sei o que é sentir o corpo pesado, a mente cansada e a alma sem direção. Mas também sei o que é ver Deus estender a mão no meio do caos e dizer: eu ainda não terminei a sua história. E hoje essa mensagem está chegando até você. Não como uma coincidência, mas como um lembrete. Ainda há vida depois dessa dor. Ainda há recomeço depois desse deserto. Ainda há esperança, mesmo quando tudo dentro de você grita ao contrário. Irmão, eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei o que você realmente está sentindo, o que está passando pela sua mente. Eu não sei. Mas Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na vida de todos. Nós só precisamos acreditar e buscar por Ele. Talvez você não consiga dar grandes passos hoje. Então dê apenas um passo de fé, um pedido de ajuda, uma oração simples, uma conversa sincera, um Deus, eu não aguento sozinha, me ajuda, é pedir ajuda mesmo. Porque muitas vezes o milagre começa exatamente aí, no momento em que a gente reconhece que precisa ser amparado. E se hoje tudo que você consegue fazer é respirar e continuar, então isso já é um começo. Não desista. Não encerre a sua história antes do último capítulo, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. E um dia, quando você olhar para trás, vai entender que aquilo que parecia o fim era apenas o começo de uma nova história sendo escrita por Deus. Uma história de restauração, uma história de vida, uma história de esperança.
Acreditar que Jesus pode curar é também acreditar que não estamos sozinhos, seja por meio de um milagre, de um processo gradual, de pessoas que surgem para ajudar, que podem ser enviadas por Deus ou de forças renovadas para continuar. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando a depressão, lembre-se sempre de buscar ajuda e ter fé, pois mesmo na escuridão há uma luz que não se apaga. Se você não acredita em Deus, mesmo assim busque por Ele e diga o que você está sentindo. Seja sincero, fale que você não acredita, peça para que Ele possa te ajudar com a sua pouca fé. E se você persistir nisso, eu sei que Ele assim o fará. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a depressão também pode exigir acompanhamento profissional, como terapia e, em muitos casos, também a medicação. A fé e a ciência não precisam estar em conflito. Muitas vezes, elas podem sim caminhar juntas. Agora eu quero fazer uma oração por você. Se você não me conhece, meu nome é Andressa Santos e todas as semanas eu quero estar aqui trazendo vídeos para poder te ajudar na sua caminhada cristã. Então eu te peço, inscreve no meu canal e curte também o vídeo e envia também esse vídeo para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos e se concentrar em Jesus, que eu quero fazer essa oração por você. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, eu venho apresentar a vida dessa pessoa que está nesse momento assistindo esse vídeo, que o Senhor a ensine a buscá-lo cada vez mais e que essa pessoa possa entender que a paz verdadeira vem somente de Ti, ó Pai. Que toda ansiedade e as noites sem dormir saia dela em nome de Jesus. Que qualquer cadeia espiritual que esteja amarrando ou impedindo ela de avançar, que caia por terra. Eu declaro sobre a sua vida mais fome pela presença de Deus, que você venha ser essa pessoa que buscarás a Ele e o acharás, e que Ele dará descanso para a sua alma. Que toda opressão que vem afligindo a sua mente vai cair por terra. Satanás irá parar de colocar pensamentos na sua cabeça de que Deus não te ama e que aquela pessoa que você tanto preza por ela também não tem mais jeito, que você não tem mais solução e que a sua história terminou. A sua dor, Deus não se importa com a sua dor. Satanás vai parar de colocar esses pensamentos na sua cabeça. O Espírito Santo, ele quer te encher de alegria, ele quer que você saiba que você é amado sim. Eu declaro bênção sobre ti, sobre a sua casa e que o Espírito Santo se intensifique cada vez mais na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.